Então, agora, para dar continuidade, né, ao evento, para compor a mesa 2, sob o tema Práticas Exitosas no Segundo Ano, nós convidamos a professora Débora Calixto Vieira Touguignó, da Escola Municipal São Domingos da Terceira CRE. Seja bem-vinda, professora. Gente, bom dia de novo, né? Nós recebemos algumas práticas exitosas e a Débora pode pegar. A Débora se propôs a estar aqui conosco para mostrar um pouquinho do que ela faz. E assim, a gente queria contemplar muito mais professores, mas a gente não pôde por causa do tempo. E aí, no final, a gente vai passar um slide com todas as práticas maravilhosas que nós recebemos. Ontem a gente ainda passou algumas. E a Débora vai falar um pouquinho do trabalho dela. Eu acho que está ali já, né? Pode falar, Débora. Bom dia, queria agradecer o convite. Sou Débora Calixto, trabalho na Terceira CRE, na Escola Municipal São Domingos, em Del Castilho, e sou de sala de aula há 25 anos, apesar de ter essa carinha jovem. E a gente vai trocar um pouco aqui das minhas experiências e tudo que a gente já ouviu aqui da professora, e eu trouxe algumas imagens, algumas coisas, e a gente vai fazer uma troca. Apresentamos a vocês, turma 1202 da Escola São Domingos, com a professora Débora. Sim, a professora Débora trouxe para nós essa experiência maravilhosa, uma atividade utilizando rimas, lista de palavras, construção, além dos muros da escola, que a atividade foi também enviada para casa, dando continuidade ao trabalho iniciado em sala de aula. E aí temos mais um exemplo, trazido pela professora Débora, com a construção do material trilhas. E assim proporciona momentos para lá de ricos. Essa é a turma São Domingos 1202, professora Débora. Então, vimos aí um pouquinho das imagens, mas agora a gente quer ouvir um pouquinho como isso tudo começou, qual foi essa atividade, como é que isso surtiu efeito ali com as crianças. Conta um pouquinho desse, muito mais do que a imagem ali, né? Sobre a atividade de rimas, logo que eu recebi a turma do segundo ano, a gente faz uma diagnose. E assim, eu já venho pegando turma de segundo ano com um pouco de tempo, e a rima é sempre uma habilidade frágil, né? Uma habilidade que eles têm um pouco mais de dificuldade. A gente tem que ter um olhar nessa habilidade para poder prepará-los para uma habilidade que vem à frente. E aí eu peguei essa história, e essa história tem muitas rimas. E aí a gente listou palavras com rimas no quadro, e eles foram motivados a identificar o finalzinho, que tem os pedaços iguais, para poder, de forma mais lúdica, e trabalhando ainda a oralidade, né? Eu falava a parte da história e eles me devolviam as palavras que rimavam. Fizemos a lista de palavras no quadro, identificamos as palavras que rimavam, e aí eu montei um joguinho. Na sala mesmo, escrevi as cartelas, as palavras, chamava em grupos, e aí bagunçava tudo, e eles tinham que organizar as rimas. E aí o que funcionou muito, que a gente separou em grupos, e aí eu falei que eu ia cronometrar cada grupo para poder fazer um ranking. Aí falou que é jogo, eles já estão super motivados. E deu muito certo essa atividade. E na trilha tem uma atividade que conversa com o nosso material também do Rieduca sobre as trilhas. E tem um jogo na parte do caderno de jogos, que é esse jogo que eu fiz sobre as rimas. E aí eles construíram, o que torna muito mais significativo, né? Eles cortaram o jogo, eles montaram o jogo, e aí eu também separei em grupos e nós jogamos. Eles pegavam a fichinha da palavra e tinham que encontrar na cartela a palavra que rimava. Quem encontrava mais rápido, marcava um ponto de novo, eles aí fazendo aquela competição entre eles. Eu preferi sentar com um grupo das crianças que precisam de um apoio maior para eu poder focar nessas crianças, e nesse momento foi perceptível, né, o quanto o trabalho do jogo, como a professora estava falando anteriormente, o lúdico é importante para eles, né, para poder tornar um aprendizado bem significativo.
E aí foi tão legal a atividade que eu falei, então eu fui lá, peguei um saquinho de celofane que eu tinha no armário e falei, então a gente vai levar para casa e essa atividade vai ser para casa, para vocês fazerem com as familiares. Ainda brinquei com eles dizendo que, como eles já conheciam as palavras e onde estavam a cada palavra na cartela, eu tinha certeza que eles seriam os campeões em casa. E que me contassem no dia seguinte. Então, foi a tarefa de casa naquele dia. Eles, né, levaram para casa, treinaram e chegaram no dia seguinte motivados, contando que tinham brincado e que o pai não sabia nem o que era rima e que eles ensinaram, se sentindo protagonista daquele aprendizado, né, o que torna muito significativo para eles. E aí, e o importante também é que as trilhas proporcionam isso para a gente, né? O que a gente tem precisa ser trabalhado, principalmente nas habilidades mais frágeis, a gente consegue encontrar nas trilhas ali na mão da gente, né? Um facilitador para o trabalho do professor e ancorado no nosso currículo, que tudo que está ali é o que a gente precisa trabalhar no dia a dia. Muito bom, professora Débora. Eu queria que você também falasse um pouquinho como funciona essa prática de recomposição e de reforço dentro da sua unidade escolar, dentro da sua sala. A gente já conversou previamente um pouquinho e eu fiquei encantada com o trabalho da São Domingos. Você podia falar um pouquinho para a gente? Uma das atividades que a gente faz que dá muito certo é com a sala de leitura, no tempo que eu tenho de OA, né, que é o tempo que a gente tem agora de fazer a birregência, a gente planeja uma atividade e eu tento dividir o grupo com a outra professora. Uma fica com as crianças que ainda estão com umas habilidades ainda mais frágeis e a outra, a professora, fica com o grupo conseguindo fazer, que já conseguem fazer produção de texto, escrita de frases, enfim. E eu tenho muitos jogos na sala, jogos para... eu trouxe até algumas imagens, né? Jogos só para completar palavras, só para completar sílabas, e a gente tenta fazer esse trabalho assim, né? Juntos na mesma sala, às vezes até com o mesmo livro, a mesma atividade, mas a abordagem de forma diferente, para poder alcançar todos os alunos e não deixar ninguém para trás, que é o nosso objetivo. Você falou que você mandou para casa, né? O jogo da rima, sim. Isso. Essa relação familiar, né? O quanto você entende que isso é importante, o quanto isso reflete na criança quando ela volta, né, de ter levado uma proposta tua para casa e ela volta contando como essa família se envolveu ali em algo que a escola propôs, né? Porque a gente sempre teve essa questão do caminho ser a família vinha e propor questões para a escola, Sim. mas quando a escola propõe e de uma forma algo lúdico, algo de envolvimento, né? Como é que você sente isso? Como é que as crianças trazem esse retorno, né, dessa atividade agora em casa? Sim, é muito significativo quando isso passa dos muros da escola, né? Que a gente consegue alcançar, tocar esses responsáveis. Lá na escola, a gente tem um hábito de trazê-los muito para a nossa escola. Lógico que não é a realidade de 100%, mas se a gente conseguir um pouco, já é suficiente. Eu acho que a forma mais fácil da gente fazer isso é tentando pelos nossos alunos, para que eles puxem os pais, para que eles tentem conscientizar os pais da importância, eles. Então, a gente fala para os alunos sempre para pedir aos pais, né? E aí eles têm essa fala em casa para tentar aproximar cada vez mais a família da escola, o que é muito importante. Infelizmente, a gente não está conseguindo... Ah, foi. Ah, que bom. Quer falar um pouquinho sobre essas Essa foi a imagens, atividade da Débora? rima, não sei se tem outra, Álvaro. Tem? Aí é quando a gente trabalha, eu trabalhei com eles, que é outra habilidade frágil, dificílima para eles, que é fazer reagrupamento, entender que 20 é a mesma coisa que 2 dezenas, ou 2 dezenas é a mesma coisa que 20. E aí a gente trabalha com formas, materiais diversos, né? Aí com tampinhas, tentando agrupar, fazer grupinhos de 10 e entender que cada vez que a gente separa 10, a gente está formando uma dezena. Alunos que ainda estão com a necessidade um pouco maior de apoio, e do lado de cá um aluno que já conseguiu compreender o que é um material dourado, o que é um cubinho, o que é uma barrinha, uma placa, e aí a gente consegue trabalhar com o quadro valor de lugar. Esse é o joguinho que eu falei que a gente costuma trabalhar quando divide o grupo, né? O grupo que ainda está um pouco mais defasado nas habilidades, a gente fica focando em palavras, em unidades, né, de vogais iniciais, e enquanto o outro grupo já está conseguindo fazer produção textual, porque é isso, é difícil a gente ter, difícil não, impossível, né? A gente ter numa sala um grupo homogêneo, todo mundo igual, é quase impossível, a gente não vai ter nunca, e a gente não pode largar de mão os nossos que precisam da gente, que estão ali gritando que precisam da nossa ajuda, né? Então a gente tem que olhar por eles e fazer o tempo todo por eles. Ai, muito legal.
A atividade que a gente viu, a gente ficou muito interessada, assim como outras que nós recebemos também, porque ali você trabalhou com literatura, Sim. né, com lúdico, com rimas, e destrinchou para brincadeiras, para os jogos pedagógicos, conseguiu envolver a família. Eu quero agradecer a sua participação e te dar parabéns para você e para a sua escola e para todos que estão aqui, né? Aqui a gente conseguiu já ouvir 2 práticas maravilhosas da nossa colega ali de sala de leitura e da nossa colega, e a gente fica muito feliz. E volto a falar, assim como a Priscila disse, marca a gente no Instagram, que a gente ama ver. A gente quer compartilhar com os outros professores e com toda a rede tudo que vocês têm feito aí em relação a reforço e recomposição, alfabetização, né? Estamos aí em prol da educação e vamos todos juntos nessa caminhada, tá? E quero agradecer mais Obrigada, uma eu que vez. agradeço. Levo essa gratidão também à sua CRE e à sua escola. Sim, obrigada. Gente, e só dizer mais uma vez, eu sei que algumas pessoas comentaram, né? E como eu falei, nós estamos aprendendo e queremos construir junto com vocês. O material do professor, ele tem sido cada vez mais pensado, não só o material das trilhas, mas o material Reeduca também, trazendo as habilidades, conversando um pouco sobre ela nas trilhas. A gente tem buscado fazer isso cada vez mais, uma conversa com vocês, para a gente poder pensar realmente, entender essa habilidade, aonde ela pretende chegar e de que formas a gente pode chegar, né? Qual o caminho que a gente pode construir com os nossos alunos. No material do professor, a gente também tem outras propostas, outras sugestões de vídeos e brincadeiras que muitas vezes a gente não parou, às vezes, para entender o quanto aquela brincadeira que eu faço, uma brincadeira de imaginação, uma brincadeira com uma parte de um livro na literatura, quantas habilidades eu estou construindo ali com os meus alunos. E é essa conversa que a gente busca ter o tempo inteiro com vocês, através, principalmente, do material do professor. Então, estamos aí juntos construindo esse aprendizado para nós, mas que o ganho é sempre dos nossos alunos. Obrigada, pessoal.